dia! Você sabia que a sua fidelidade a Deus não te isenta de você ser lançado na cova? Mas a mão de Deus é tão poderosa que ele fecha a boca dos leões? Você sabia que Deus tem exaltação no meio do processo das conspirações contra a sua vida? Você sabia que Deus muitas vezes ele ordena que o leão feche a boca, não para provar que ele é o seu Deus, porque você sabe que ele é o seu Deus, mas porque ele quer mostrar para os seus inimigos que ele está na sua vida? Hã? Permaneça fiel. Permaneça fiel diante das ameaças. Deus tem exaltação para você no meio desse processo. Aguarda, aguarda. Entre nós, as escrituras de hoje vai encerrar uma sequência que a gente está fazendo, uma reflexão breve, rapidinha, sobre os profetas maiores, tirando um textinho, um texto, um assunto de cada um desses livros, e hoje a gente encerra com o Daniel. Eu quero já agradecer a Deus por essa oportunidade e falar para vocês algo muito especial. Amanhã, sexta-feira, é o meu aniversário, 5.5. Essa semana eu parei para refletir e eu fiquei pensando desde o meu nascimento, da terra natal, Cândido Mota. E quem acompanha minhas postagens, meus status, sabe que eu gosto muito de recordações dos anos 70, 80. E aí tem aquelas pessoas que falam, tem pessoas que vivem no saudosismo. Eu não vivo no saudosismo, mas tudo aquilo que foi história, que me traz lembranças boas, me traz amadurecimento, me lembra as minhas raízes, eu gosto muito. Então, esse 5.5 que Deus me deu, eu vivo ele assim intensamente. Lutas muitas durante esses 55 anos, experiências enormes. Quem sabe um dia eu consigo escrever um livro, as minhas experiências, né? Mas o Senhor me fez voltar no tempo essa semana e eu quero agradecer a Deus aqui, diante de todos vocês que vão me assistir, pela minha vida, pela vida da minha família, por minhas raízes, por minha história. É lógico que tem coisas que se eu pudesse mudar, eu teria mudado. É lógico que tem situações que nós passamos que se a gente tivesse noção hoje das coisas, a gente mudaria alguma coisa. Mas você sabe de uma coisa? Que tudo na nossa vida tem um propósito. E se nós olharmos para o que nós aprendemos, para o que nós vivemos, até mesmo as nossas dores e as nossas frustrações e as nossas indignações e as nossas lágrimas, todas elas contribuíram para a gente ser um pouquinho melhor, um pouquinho, porque a gente não é bom em si mesmo. Então, Deus abençoe, orem por mim que eu oro por vocês, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Daniel na cova dos leões, capítulo 6, tá bom? Eu vou ler somente um versículo. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. O nosso destaque hoje é sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele profetizou num período de aproximadamente 70 anos. No período do seu ministério, passou por esses 70 anos 4 reis. Passou Nabucodonosor, passou Beltesazar, passou Dário e passou Ciro. Então foi um período muito longo. O Daniel teve essa experiência de passar por esses 4 reinos, o reino de Nabucodonosor, o reino de Beltesazar, o reino de Dário e o reino de Ciro. O Daniel 6 está dentro do reino de Dário, quando o Dário constitui 120 presidentes, príncipes para cuidar de toda a região, e sobre esses 120 príncipes, 3 presidentes, e dentre esses 3 presidentes o Daniel está lá dentro. O Daniel era praticamente um cativo, né? Ele veio na primeira deportação de Jerusalém de Judá, né? Ele veio na primeira deportação por Nabucodonosor, e nessa deportação ele não veio só, ele veio junto com seus amigos, com Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens que vocês conhecem muito pelo nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi o nome que a Babilônia, na verdade, deu a eles,
porque o nome deles é Ananias, Misael e Azarias, como o de Daniel, que eles colocaram o nome de Daniel na língua dos caldeus, né? O nome dele foi conhecido então por Beltesazar, Bel, que significa Deus do caldeus, ou Deus caldeu, e o Sazar, que é o te proteja, ou seja, Deus do caldeus te proteja. Mas o Daniel não tinha a proteção do Deus dos caldeus, ele tinha a proteção do Deus do universo, do Deus do céu, e ele tinha hábitos, ele tinha atitudes e comportamentos que eram da lei do seu Deus, eram da sua criação, daquilo que ele aprendeu com o seu povo. E uma das armas poderosas que ele não abria mão, e era um costume, e é costume dos judeus, é de orar 3 vezes ao dia. Eles oram até, muitos judeus, né? Eles oram com essa fidelidade 3 vezes ao dia, e o Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, com a janelinha da casa aberta para o lado de Jerusalém, onde ficava o templo do Senhor. E ele lembrava da onde ele foi tirado e sabia do poder do Deus dos céus. Então, mesmo cativo dentro da corte, ele foi um profeta da corte real, ele não perdeu seus princípios, ele não abriu mão daquilo que ele tinha recebido de Deus através dos ensinos da família. E isso foi muito importante, porque tem pessoas que ele abre mão dos seus princípios quando ele é ameaçado, entendeu? Então, diante das ameaças, permaneça fiel. Ele recebeu uma ameaça, porque o que acontece? Quando ele é constituído como um dos três príncipes, né, que iam comandar, dos 3 presidentes que iam comandar esses 120 príncipes, ele se distinguiu, ele se destacou entre os 3. Ele se sobrepôs, porque nele havia um espírito excelente. E o rei, então, estava pensando em constituí-lo como se fosse um governador de todo o reino. Aí ele estaria acima até desses 2 príncipes que faziam, presidentes que faziam parte com ele dessa liderança. Eram 120 príncipes, 3 presidentes. Daniel era um dos presidentes. O rei tinha a intenção de constituí-lo sobre todo o reino como um líder geral. Aí ele ficaria sobre os 2 presidentes que estavam com ele nesse cargo, e estaria também sobre os 120 príncipes e toda a liderança do governo do rei Dário. Mas isso chegou ao ouvido dos amigos, daquelas pessoas que têm dificuldade de entender o trabalhar de Deus na vida do outro. E aí o que eles fizeram? Eles ficaram com raiva, não é possível. Não é possível, nós temos que fazer alguma coisa. Vamos procurar na vida dele alguma ocasião para alguma culpa, para tentar impedir que ele assuma esse cargo. Ele não pode assumir esse cargo. Gente, irmãos, irmãs, vocês que me veem, que me ouvem, alguém consegue segurar a mão de Deus? Alguém consegue? Alguém consegue impedir que Deus realize na tua vida, na tua casa, na tua história, no teu casamento, no teu ministério, aquilo que Ele quer realizar? Ninguém consegue. Tem momentos que aparentemente parece que você está perdendo ao ser fiel. Continua sendo fiel, porque ninguém vai conseguir mudar aquilo que Deus já determinou a seu respeito. Parecem histórias parecidas, não parece? A de segunda-feira nós falamos sobre cova também, porque nós falamos sobre José, entre café com palavra, nós falamos um pouquinho sobre José, a cova que os irmãos jogaram José. Agora aqui de novo, movidos, eu tô aqui com a Bíblia aberta no capítulo 6, movidos de inveja, movidos por um sentimento que não provém de Deus. A gente precisa fazer alguma coisa, Só que eles descobriram uma coisa: não tem o que a gente acha, não tem o que achar na vida do Daniel que dê respaldo pra gente impedir ele de permanecer vivo, de assumir
essa liderança que está proposta no coração do rei para ele. Não tem o que fazer. A gente procura a ocasião, não acha. Ah, já sei, vamos procurar na ocasião do Deus deles. Porque em toda a redondeza, em todos os lugares do reino, as pessoas adoravam 1, 2, 3, 4 deuses ao mesmo tempo. Você entendeu? Podia se adorar 3 deuses no mesmo momento. Eles tinham isso entre eles. Eles não tinham fidelidade a um Deus. Eles tinham fidelidade a um monte de deuses. O Daniel não. O Daniel era fiel a um Deus só, ao Deus do céu. E aí, eles perceberam, peraí, o rei Dário não está muito por dentro. Irmãos, tem pessoas que são tão podres que eles pegam a inocência das pessoas, sabe? A falta de conhecimento de alguém sobre alguma coisa e levantam propostas malignas e a pessoa cai. E quando a pessoa cai, ele acaba prejudicando inocentes. Foi o que aconteceu com o Daniel. Acabou prejudicando um inocente, que era o próprio Daniel. O rei Dário não queria. O rei Dário estimava. O rei Dário respeitava. O rei Dário admirava. Mas ele, sem querer, ele assinou um decreto, que era uma sentença de morte para a pessoa que ele tinha maior confiança, para a pessoa que ele via um espírito excelente, para a pessoa que fazia um trabalho com seriedade para ele. Ele ia matar justamente aquele que estava do lado dele de verdade, por conta de mentiras, de um grupo de invejosos que não queriam vê-lo assumir aquela posição. Vamos caminhar para a conclusão, que já são 11 minutos. O que aconteceu? A posição privilegiada de Daniel causou esses ciúmes nesses amigos e eles criaram, junto com o rei Dário, uma lei que no espaço de 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma oração. Olha, nenhuma oração. Se reuniram com os governadores. Olha só, todos os príncipes do reino, capítulo 6, versículo 7, prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho, se reuniram a fim de estabelecer um edito real. Olha o que os 2 amigos presidentes conseguiram fazer, reunir todo esse povo para tomar conselho, para fazer um mandamento, uma lei, que pelo espaço de 30 dias, quem fizesse alguma petição que não fosse ao rei, a qualquer Deus, seria lançado na cova dos leões. Sentença de morte. Imagina a alegria desse povo quando eles conseguiram ver o rei assinar essa sentença. E o Daniel, o que ele fez quando ele ouviu a sentença? Foi orar. Mas se ele orasse, ele ia ser morto. E se ele fechasse a janela e orasse em espírito? Eu já falei isso numa reflexão. Não. Os princípios dele era claro. Ele não fazia questão de esconder a fé dele e os princípios dele. Eu vou orar. Eu vou orar como eu sempre orei. Sabe o que ele fez quando ele soube do edito? Ó, tá assinado um edito aí, uma ordem, assinado pelo anel do rei, não pode ser revogada, que quem orar para qualquer Deus aí, ó, no espaço de 30 dias, que não for pro rei, porque muitos tinham o cargo do rei como um Deus também. O rei também era visto como uma divindade para muitos. Então, para eles lá estava tudo normal, mas para Daniel não. Pode estar normal para quem não tem o Espírito Santo de Deus, mas para quem tem Deus na vida e tem fidelidade com Deus, não é normal. E ele falou, não, eu vou orar, eu vou continuar orando, eu vou continuar batendo. E ele continuou com a janela aberta, ele não fechou a janela não, porque quem tem a vida limpa, ele não fecha a janela para esconder o que está do lado de dentro. Pode olhar o que está do lado de dentro, tem perigo não. Tem gente aí fechando janela para esconder o que está do lado de dentro. Crente que tem verdades, crente que tem certeza do que faz, crente que tem convicção do Deus que serve, deixa a janela aberta. E os acusadores? Deixa acusar. E aí o que aconteceu? Foram lá falar pro rei. Ih, rei, você nem sabe o que aconteceu. Porque o mentiroso, ele age com astúcia. Você nem... Menino, rei, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Pelo amor de Deus. O senhor não assinou o decreto lá? Assinei. Pois é. Menino do céu. O Daniel, pegamos o Daniel orando 3 vezes ao dia ao Deus dele. Como assim? A Bíblia diz que o rei passou a noite toda tentando criar uma defesa para impedir que Daniel fosse lançado.
Não sei se ele reuniu essas pessoas e tentou convencer essas pessoas. Por exemplo, pessoal, fizeram esse edito, mas eu fui inocente. Eu não sabia que que o Daniel orava ao Deus dele. Eu não sabia que Daniel era fiel somente a um Deus. Eu pensei que ele era igual vocês, que adorava o Bel, daqui a pouco estava adorando o Dagon, daqui a pouco estava adorando a Íris. Eu pensei que ele estava... Não, entendeu? Não, eu não sabia. Não resolveu. O pessoal com cara de dó, oh rei, desculpa, mas a tua palavra não pode voltar atrás, agora é tarde demais. E aqui eu quero caminhar para a conclusão. Conclusão. O rei não conseguiu livrar. Foi para a cova. O rei não comeu. O rei não dormiu. O rei não quis música. E daqui a pouco ele fala assim: Daniel, eu não consegui te livrar de você ser jogado na cova. Mas olha, o teu Deus, a quem você continuamente serve, versículo 16 do capítulo 6. O teu Deus, a quem você continuamente serve, ele te livrará. Olha isso, que lindo! Aí trouxe a pedra, foi posta na boca, né, da cova. Ele foi lançado. E aí, o que aconteceu? De manhã o rei foi lá, com voz triste. Daniel, acaso se daria, Daniel, que o teu Deus, a quem tu constantemente serve, ele pôde te livrar do poder dos leões? Daniel deu um grito de vitória. Tem grito de vitória para você. Daqui uns dias você vai ter uma novidade para contar. Escreve isso. Daqui um dia vai ter um testemunho novo. Se o rei falou com voz triste, Daniel deu um brado. Ó, rei! Vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante de ti. É mentira o que eles fizeram. Eu sou inocente nessa história. E Deus pesou na balança e mandou o anjo e fechou a boca do leão. E agora? Agora, sabe o que vai acontecer? Bora lá então. O rei ficou tão feliz e falou o seguinte: traz todos os homens, versículo 24, traz todos os homens, tá? Todas as suas famílias, seus filhos, suas mulheres. Ai, que dó, gente. Tem tanta gente inocente que vai pagar, vai colher consequências do erro de alguém. Infelizmente. Pega lá. Traz toda a família. Joga tudo na criança. A Bíblia diz que antes que eles chegassem lá embaixo, os leões tinham esmigalhado os ossos deles. Tem livramento para fiel chegando. Tem solução de Deus chegando para tua casa. Fica firme. Fica firme. E ore. Porque vai ser triste quando a sentença de Deus chegar para os acusadores. Porque você não vai ver somente eles pagando pela consequência do erro, mas você vai ver pessoas que estão à volta deles, inocentes também sofrendo. É triste? É, mas é verdade, irmãos. E o rei fez um outro decreto. Ai, que coisa linda. O rei fez um decreto. Peraí. O Deus do Daniel não está incluso aí na adoração dos deuses, né? Não. Pois a partir de agora vocês vão ter que adorar ele também. Quer ver uma coisa? Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Porque ele livra, e eu encerro aqui as minhas palavras, até a próxima semana, tá? Ele livra, ele salva, ele opera maravilhas no céu, da terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele vai livrar você do poder dessa situação. Que Deus te abençoe. Um beijo, fiquem com Deus. Amanhã